Estamos de volta com Cidade Esporte. Forte abraço a você, amigo do esporte. Com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez e nós temos aqui, pela terceira vez no ano, o comentarista esportivo José Carlos Blasques, também da Rádio Comercial de Presidente Prudente. Tudo bem, Zé? Bem, Jéssica, obrigado mais uma vez pelo convite. E estamos aí também. Vamos bater bola, né, Zé? Fala do esporte aí, é legal. Do esporte, no geral, do futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro terminando, né, Zé? É um momento importante, seleção brasileira, final de ano. Falando em seleção brasileira, Zé, eu vou até inverter aqui o tema, eu ia te perguntar primeiro do Grêmio Prudente, um time que está sendo constituído, enfim, vai disputar a quarta divisão, a Série B, em 2012, a partir de abril. Mas seleção brasileira está sendo muito questionado nesse momento. O técnico Mano Menezes convocou 88 jogadores. E algumas seleções hoje são colocadas como as melhores do mundo. Por exemplo, a Espanha, a Alemanha e também a seleção da Holanda. Você acompanhando o futebol, você que gosta demais, é um comentarista esportivo, tem uma experiência de muitos anos como dirigente também, como profissional da crônica esportiva. O técnico Mano Menezes, na sua opinião, perdeu tempo este ano? Eu acho que sim. Não por culpa dele, pelas condições de tudo aquilo que aconteceu, né? Ele foi convidado para assumir a seleção brasileira. 4 anos, já. Eu acho que qualquer treinador que chegasse, ou o Mano ou qualquer um outro que foi questionado ou apontado pela crônica esportiva no início da temporada, teria os mesmos problemas que o Mano está tendo. É um tempo muito longo e ele teve que reformular a seleção brasileira. E eu acho que esse é um trabalho muito difícil, tiver quase 90 jogadores. Ele ainda não chegou a um denominador comum. O que me parece agora, ele está tentando fechar um grupo para trabalhar em cima desse grupo. Zé, o Brasil tem hoje, qual a visão que você tem em relação a jogadores do Brasil? Você acha que o Brasil tem grandes jogadores? Porque fala-se o seguinte, que na Europa você não tem jogadores, principalmente atacantes, em grande nível do futebol do Brasil. Hoje o nome mais falado é o Neymar, mas não se ganha uma Copa do Mundo com o Neymar. E além desse aspecto, tem a Espanha, por exemplo, e a Alemanha e a Holanda, essas 3 seleções cotadas por todos, que tem um grande entrosamento, taticamente seleções bem montadas. Em termos técnicos, o Brasil tem bons jogadores ainda na sua visão? Rogério, o Brasil tem, mas eu tenho a impressão que ainda o Mano não conseguiu agrupar uma seleção ideal, aquela seleção que todos nós esperamos. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, você convocaria? Não, para mim é um jogador descartável. Ele não tem mais condição de jogar na seleção, alternou alguns bons jogos com a camisa do Flamengo, mas uma decepção. O Ronaldinho, para mim, esse é meu ponto de vista, ele perdeu a vontade de jogar futebol e ele está simplesmente jogando no Flamengo, longe daquele Ronaldinho que a gente esperava e um Ronaldinho que possa ser útil para a seleção brasileira. Kaká é uma expectativa positiva. Acho que o Kaká foi muito infeliz na temporada, sérias contusões, cirurgia, e agora está voltando no próprio Real, fez 4 ou 5 jogos, muito bom tecnicamente falando, depois teve uma outra contratura muscular, mas eu ainda acho que o Kaká tem lugar nessa seleção e ele é uma expectativa positiva em relação a isso. Bom, eu acho que a seleção brasileira na defesa, hoje ela está mais bem, não é que ela está mais bem montada, ela tem mais uma definição do que em relação ao ataque. Por exemplo, você tem o Daniel Alves e o Marcelo, que são os 2 laterais, você tem o Thiago Silva, que é um jogador que está no Milan e passa por um grande momento, você tem o Davi Luiz, que joga no Chelsea, também é um jogador que está sendo convocado, e o Lúcio é um dos veteranos, daqueles jogadores que fizeram parte em outras Copas do Mundo. O Lúcio, você acha que ainda tem possibilidades? Você convocaria ele pela experiência? Ou tem que ser feita uma mudança? Nós estamos aí praticamente há 27 meses para o início da Copa do Mundo. Perfeito. Eu não levaria. Eu acho que está na hora de você renovar, a expectativa é essa. Dedé do Vasco. O miolo de zaga, o Dedé do Vasco já seria uma grande opção, mas para mim, hoje, o miolo de zaga, o time brasileiro, o sistema defensivo, é esse que você anunciou com o Daniel, com o Davi Luiz, né? o Thiago Silva e o jogador do Marcelo do Real Madrid, que para mim é o melhor lateral. Tem o Dedé do Vasco. A cozinha está arrumada. Parece que o problema do Brasil é do meio de campo para frente. Hoje você não tem grandes volantes, ou temos? Não temos. Está sendo colocado o Lucas Leiva, o Ralf do Corinthians. Mas não temos. Eu acho que ainda não. Fala-se de Ralf, Paulinho, que está fazendo uma boa final de temporada agora. Mas é muito pouco. O Leiva, né? O Lucas Leiva. O Lucas Leiva, que já vem jogando com o Mano. Esse Rômulo do Vasco, volante, também acabou sendo convocado também.
Mas eu acho que ainda nós não temos uma definição em relação a isso. O grande problema do Brasil é a definição desse meio de campo, e o próprio ataque, né? A gente só fala no Neymar. Qual é o centroavante? Mas quem será o centroavante titular? Quem será os atacantes? É o Adriano do Corinthians, meu Deus. Você está entendendo? Do que nós estamos dependendo? Quer dizer, o Adriano é uma incógnita, né? A gente espera, se vê um cara que está na situação que está o Adriano, ainda é uma expectativa em torno daquele jogador que possa ser o camisa 9 de uma seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira não vive um bom momento. Fala-se inclusive no Luiz Fabiano, que vai estar com quase 35 anos, né? O Pato do Milan também, você não sabe se é Pato, se é Marreco, se é Ganso, o que é, né? O Ganso também só machuca, também é outro, que você não sabe se é galinha, se é ganso, essa coisa toda, né? Essas aves todas, né? A pessoa tem que jogar bola. O Mano Menezes, ele falou o seguinte: o futebol brasileiro está abaixo do estrangeiro. Você concorda? O futebol do Brasil, hoje jogado, Campeonato Brasileiro, está abaixo do futebol estrangeiro? Bem abaixo. Eu acho que, tecnicamente falando, o Campeonato Brasileiro está aí como prova disso. Mas, Blasco, o Campeonato Brasileiro é uma emoção do início ao fim e vai ser decidido na última rodada. Concordo. Eu acho que, em termos de emoção e, né, de regularidade, foi um campeonato que motivou todo mundo, está motivando todo mundo, né? Mas... tecnicamente, eu acho que o campeonato é muito fraco. Ô Zé, ainda sobre, nós vamos falar um pouquinho mais depois do Campeonato Brasileiro, vamos falar também do Grêmio Prudente, né, que é o time aí da cidade para 2012. Você acha que o técnico Mano Menezes, ele vai dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo? Tenho dúvidas. Você tem dúvida? Ou o Mano, qualquer outro que tivesse pegado esse time há 4 anos numa Copa do Mundo, convocaria o Felipão? Os mesmos problemas. Você convocaria o Felipão? Olha, o Felipão passou o prazo dele, o prazo de validade. Para mim, eu sempre fui muito fã do Felipão. A última Copa do Mundo que nós ganhamos foi com o Felipe. Mas esse Felipe, que dirige o Palmeiras hoje, só fez lambança e foi uma grande decepção. Eu era um fã do Felipão, mas acho que não é hoje o treinador para a seleção brasileira. Ô Blasques, alguns comentaristas que analisam o futebol dizem que o Brasil errou, passado esse tempo, da dispensa do técnico Dunga, que foi um treinador de um alto aproveitamento, conquistou Copa das Confederações, Copa Sul-Americana, e na Copa do Mundo nem sempre é possível ganhar. O grande problema do Dunga talvez não foi dentro das 4 linhas, apesar que você pode questionar uma ou outra convocação para a Copa, que isso vai acontecer com qualquer treinador. O grande problema do Dunga foi o relacionamento com a imprensa. Por exemplo, a Alemanha de 2006, quando recebeu uma Copa, estava montando esse time que hoje faz um grande sucesso. Qual é a sua análise em relação a este foco em relação à dispensa do técnico Dunga? Olha, o Dunga, a CBF ficou numa situação dificílima. O Dunga não era só a imprensa. O Dunga também teve uma rejeição muito grande pelo torcedor brasileiro. Perfeito. E isso, evidentemente, que chegou à CBF com um problema sério. Então, eu acho que por isso o Ricardo Teixeira acabou substituindo o Dunga depois que ele perdeu a Copa do Mundo. E estava fazendo ele tecnicamente não vinha fazendo um bom trabalho na seleção, embora eu acho que tudo aquilo que ele fez foi muito melhor do que o que o Mano fez até agora. Ele teve um alto aproveitamento. Exatamente. A seleção era uma seleção definida. Para mim, estourou o tempo, né, Caio? O Caio está ali, estourou o tempo, está com a bandeirinha aqui. Para mim, eu acho que hoje, passado o tempo, eu acho que eles realmente cometeram um equívoco, porque tudo que foi feito lá atrás, perdeu-se tempo. Mas o Caio está aqui, está todo mundo em cima da cadeira, então eu vou dar uma faturada e daqui a pouco eu volto com José Carlos Blasques, batendo bola comigo aqui, falando de futebol. Voltamos em instantes com Cidade Esporte.